da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nesse dia 21 de julho de 2016. Aliás, é uma data grata para mim, que é aniversário hoje do meu filho, está fazendo 30 anos. Parabéns, né? Parabéns. Parabéns. Não preciso, não. Só. E é aniversário aí, a gente pode mandar até ofício, é aniversário também. Eu lembrei, porque no mesmo dia do meu filho, da desembargadora Maria Perpétua, nossa aposentada. É porque no mesmo dia do Pedro, e aí eu guardei. Nós vamos chamar os processos dos quais o desembargador Paulo Roberto de Castro não participa, porque ele está com um problema no carro e vai atrasar um pouquinho. Então, nós vamos fazer os demais, observar da preferência, mas naqueles em que ele não atua no trio votante, nem como relator, nem como revisor, nem como terceiro votante. Vamos fazer os outros primeiro e aí... que aí dá um tempo para ele. Bom, então, eu passo... em primeiro lugar, eu submeto a ata em votação. Acho que não há objeção. O desembargador Paulo Roberto também não apresentou objeção eletrônica. Então, declaro aprovada a ata por unanimidade e passamos ao pregão observada a preferência e a questão. Processo físico 52 da pauta, número 112/2014. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrita, advogada Juliana de Barros Metzger. 52 da pauta. Tem esse detalhe, inclusive, a doutora Sabrina teria preferência, né? É verdade. Mas não precisa não. Não preocupa não. Aqui. Tá certo. Aproveitar. Aproveitar tudo. E vai voltar, né? Então, 52, a doutora Sabrina, a conclusão. Vocês. Pode. Conheço do recurso interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar o réu no pagamento mensal da verba de representação, considerando-se o valor médio pago aos ex-colegas do autor elencados na peça de ingresso, por todo o período contratual em que o reclamante exerceu o cargo de gerência, com reflexos em aviso prévio, horas extras, repousos, 13º salários, férias, inclusive abonos, mais 1/3, fundo de garantia com 40%. Deixo de conhecer do recurso adesivo interposto pelo réu por deserção, acolhendo a preliminar arguída em contrarrazões pelo autor. Eleva o valor da condenação para R$ 60 mil, passando as custas a R$ 1.200 pelo réu. Doutora, fala por quem? Pelo reclamante, o senhor Hélio. Tá, com a palavra, se houver necessidade. Sim, excelentíssimo desembargador presidente, doutor Fernando Rios Neto, em nome de quem eu cumprimento os demais membros dessa egrégia turma, eu vou sustentar com relação ao pedido de comissões, inicialmente, que o Banco Bradesco, ele afirma na contestação que ele não pactua comissão com os funcionários, inclusive o obreiro, que é ex-empregado do banco, e que o obreiro efetivamente não realizava a venda dos produtos como previdência, consórcio, capitalização, e que essa função não estava inserida dentro do contrato de trabalho, por assim dizer, do obreiro. E na prova oral, excelência, data máxima venha o entendimento da ilustre relatora, como bem do magistrado sentenciante, que ficou claro na prova, tanto pelo reclamante quanto pelas testemunhas, que havia sim a venda dos produtos pelos funcionários, inclusive pelo obreiro, e ainda o pagamento de comissões por fora. Essas comissões nunca no contra-cheque, essas comissões elas eram pagas de forma indireta, por meio de dinheiro, cartões pré-pagos e etc.
E até o magistrado da primeira instância, ele entendeu que o pagamento de comissão não era devido porque o reclamante, a princípio, confessou que já tinha recebido essas comissões. Mas no contra-cheque não consta nenhum pagamento, inclusive a súmula 91 do TST proíbe essa questão do salário complessivo. Então, se o banco pagou efetivamente essa comissão, o que até a princípio a parte renega, ela tinha que ter sido paga no contra-cheque, inclusive para gerar todos os reflexos ao obreiro. No que tange também ao pedido de equiparação salarial, houve, data máxima vênia, uma inversão do ônus da prova, que o juiz de primeira instância também ele entendeu que pelas testemunhas e o reclamante não terem trabalhado diretamente com os paradigmas, que por isso elas não seriam capazes de provar diferenças de perfeição técnica e produtividade, sendo esse o ônus de prova do banco. O fato constitutivo da equiparação, data máxima vênia, que é a identidade de funções, ficou cabalmente provado, uma vez que a testemunha, Rebeca, ela falou que trabalhou não na mesma agência, mas na mesma regional, com os paradigmas Ana Maria, Camila, Marisa e Alexandre, se encontravam em reuniões quinzenais, sendo que não tinha nenhuma diferença na função de gerente de contas, e que todos exerciam, inclusive, idênticas funções. Ela usa, inclusive, idênticas no seu depoimento. Era o que tange também, Vossa Excelência, por fim ao enquadramento do autor, que ele foi enquadrado no 224, parágrafo 2º da CLT. E, data máxima vênia, a própria testemunha do banco falou que nem mesmo como gerente de contas, o reclamante ele tinha subordinados. E hoje já é disso que no banco, não só o Bradesco, como todos, existem 10 gerentes de contas e 1 ou 2 pessoas que estão enquadradas no CAPT. Isso para sonegar o direito à 7ª e 8ª hora como extra, porque o reclamante não tinha subordinados, não tinha procuração para representar o banco, ele não tinha nenhum poder de chefia, supervisão ou equivalentes, conforme também ficou provado na prova oral. Então, data máxima vem ao entendimento da relatora, eu rogo a Vossa Excelência, doutor Fernando, que é o revisor, que divirja nesses itens da sustentação oral. Pede justiça. Relatora, quer fazer alguma consideração? Sim, presidente. Com relação aos pontos levantados da tribuna, a equiparação, eu entendi que não restou demonstrada a identidade de funções, principalmente pela testemunha do reclamante, que declarou que nunca trabalhou com qualquer um dos paradigmas. Ela participava, sim, de reuniões quinzenais junto com os paradigmas, mas, na realidade, ela não vivenciava a função dos paradigmas para falar, não, as funções eram iguais, as funções eram essas, as funções do reclamante eram essas também. Então, eu entendi que a prova foi muito frágil nesse sentido. Quanto à função de confiança, eu me basei no depoimento da própria testemunha do reclamante, a Rebeca, que falou que o reclamante tinha carteira de clientes própria, com responsabilidade, que também ele participava do comitê de crédito, que essas funções eu entendo que não são próprias de um bancário, de um simples bancário, de uma função técnica, mas que detém alguma fidúcia além do que um bancário técnico. Então, eu mantenho o artigo 224, parágrafo 2º, para o reclamante. E, por último, questão das comissões. Das comissões, exato. Não houve prova de que ele recebia comissão, e o próprio laudo pericial, houve uma perícia, não apurou, não houve evidência nenhuma de que ele comercializava e vendia os produtos. Então, eu me baseei na perícia também e indeferi essas comissões. É a minha proposta de voto, presidente. Bom, nesse caso, eu apenas fiquei um pouco apreensivo com relação a essa questão das comissões, mas eu inclinei em acompanhar a relatora exatamente por essa questão da perícia. E realmente não ficou essa prova assentada de forma conclusiva,
Quanto ao enquadramento do parágrafo 2º, artigo 224, eu também acho que, como gerente de contas, ele se enquadra. Aí teria que também haver uma prova muito bem feita, no sentido de demonstrar que era só titulação, que não havia, na prática, uma ascendência, mas isso não está evidenciado, ao contrário, conforme o voto da relatora, ele tinha, sim, uma confiança bancária. Desembargadora Cristiano, tem condições? Não, estou totalmente de acordo. Tá, então, a unanimidade prevalece o voto da relatora. Obrigada. Assim se decide. Próximo. 55 da pauta, processo 389/2015. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrito, advogado Gustavo Francisco Rezende Rosa. 55 da pauta. Foi aqui, né? Foi. É outro do Bradesco. Relatora, conclusão. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelos réus e, no mérito, nego-lhes provimento. Com a palavra, doutor, por quem? Eu estou pela Andrade Chaves. Aqui Certo. parece que ela está como segundo recorrente, né? Segunda recorrente e recorrida. Isso. Excelentíssimo senhor doutor presidente da 7ª turma, excelentíssima senhora relatora, demais votantes, caros colegas advogados e demais presentes. Trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada por Tiago Rangel, em que ele alegou a existência de uma terceirização ilícita ao argumento de que ele faria serviço de cobrança extrajudicial e que esse serviço estaria inserido na atividade fim do Banco Bradesco. Ocorre que ele prestava serviço vinculado ao escritório Andrade Chaves Advogados Associados, o que, na visão do segundo recorrente, né, Andrade Chaves, desvirtua essa situação da terceirização ilícita, uma vez que ele auxiliava a prestação de serviços jurídicos de cobrança, serviços, portanto, especializados, serviços, portanto, que não podem ser considerados data vênia do entendimento da ilustre relatora, como serviço inserido na atividade fim do banco. Notadamente porque, conforme ficou incontroverso nos autos, o escritório não prestava serviço tão somente para o Bradesco ou para instituições financeiras. O escritório presta serviço de cobrança, exatamente o mesmo serviço de cobrança, tanto para empresas bancárias quanto não bancárias. Foi citado, salvo engano, durante a instrução, o Calçados Itapuã já prestou serviço para a UniBH, presta serviço para diversas outras empresas. Ora, se o mesmo serviço de cobrança é prestado para uma instituição bancária e para outras empresas não bancárias, isso demonstra que a atividade não é uma atividade fim do banco, mais uma vez com a devida vênia do entendimento, a princípio, demonstrado. Essa é a principal situação. Outra situação que se verifica nos autos é que, na primeira instância, foi deferida a terceirização ilícita com o argumento de que ele faria telemarketing e aplicando a súmula 39, se não me engano, do tribunal. Ocorre que ele também não fazia serviço de telemarketing. Ele nunca vendeu o produto para o banco, ele só fazia cobrança. E, ainda assim, ele reconheceu durante a instrução que não era só cobrança por telefone, havia também cobrança presencial. Isso durante um pequeno período do contrato. Depois ele foi passado para um setor de coordenação, ele passou a ser coordenador, foi promovido, e a partir da promoção jamais ele voltou a fazer cobrança por telefone. Então ele não prestava serviço de telemarketing de maneira nenhuma. Então o fundamento da sentença de aplicação da súmula do tribunal entende também o Andrade Chaves que não está correto, que por isso seria mais um fundamento para que se desse provimento para o recurso que foi interposto. Essas são os principais argumentos. Está se criando uma situação lá no escritório Andrade Chaves que a gente entende que é um pouco sui generis. Advogados que prestam serviço, fazendo a cobrança extrajudicial, eles não são considerados terceirização ilícita porque são especializados. Os auxiliares deles têm sido
tem sido arguída a situação e, em alguma oportunidade, tem sido dado esse provimento. A gente está entendendo que é uma situação um pouco incongruente, assim, principalmente porque a gente entende que a contratação de auxiliares não desvirtua o serviço jurídico que é prestado pelo escritório. Recentemente, a gente teve um julgamento aqui na própria turma e a turma entendeu que havia terceirização lícita no caso da prestação de serviço da Andrade Chaves. Peço vênia para citar: vínculo de emprego com o tomador, inexistência, constatada a ocorrência de lícita terceirização de serviços entre instituição bancária e escritório de advocacia, ao qual se vincula o autor, incabível vínculo direto com o tomador de serviço por decorrência o reconhecimento da condição de bancário postulado. Essa mesma turma reconheceu que a atividade do escritório é lícita, não há que se falar em terceirização ilícita nesse tipo de situação. Controvertida, né? Recentemente, também, em primeiro grau, nós tivemos mais uma sentença favorável ao escritório, no qual o juiz da 44ª Vara, doutor Marcos Penido, também pontuou os mesmos serviços envolvidos pela reclamante eram prestados por outros empregados da primeira reclamada para outras instituições não bancárias ou financeiras. Isso demonstra que não há terceirização ilícita, notadamente porque o serviço desenvolvido ele está inserido no objeto social que é do primeiro reclamado, que é a prestação de serviço advocatício. A cobrança extrajudicial ela é inerente à prestação de serviço advocatício. Então, nesse sentido, pedindo vênia aí os relatores e a julgadora de primeiro grau, pede-se que os demais votantes julguem de maneira diversa, né, pelo provimento dos recursos e para afastar a isonomia. Alternativamente, se mantida a isonomia, o reclamante, a partir de 2010, exerceu um cargo de coordenador com diversos subordinados, com autonomia para contratar, dispensar. Então, se mantida a isonomia, que ele seja considerado, né, seria como se fosse uma atividade, uma função de confiança bancária, né, inserida no artigo 224, parágrafo 2º, com direito à jornada de 8 horas, né, não de 6, como pleiteado na inicial. É o que se pede. Se a relatora quiser fazer alguma consideração. Sim, esses casos têm sido recorrentes aqui, né, no tribunal, na turma também. Nós já julgamos, às vezes a turma reconhece a licitude, às vezes reconhece a ilicitude. Acho que depende da prova. Cada caso é um caso, cada processo tem a sua prova. Eu lembro de casos que já demos a terceirização lícita, mas nesse caso específico, considerando a prova testemunhal e as funções do reclamante, que era cobrança de clientes de cartões de créditos administrados pelos bancos reclamados. Então, eu acho que a finalidade do banco é receber cartão, Própria recorrente. Receber dívida, administração de cartão. Então, eu entendi como atividade fim e a terceirização ilícita. E havia, sim, uma subordinação do reclamante em relação ao Banco Bradesco, porque o próprio primeiro réu, o preposto do primeiro réu, declarou que o reclamante recebia do terceiro reclamado, do Banco Bradesco, e-mails tratando de performances e novas regras de processo operacional de cobranças. Então, eu acho que aí há uma subordinação, sim. Então, por isso, eu mantenho a terceirização ilícita com os direitos dos bancários. É a minha proposta. Eu, nesse caso, como uma relatora disse, tem acontecido casos e cada um tem a sua prova, cada um tem a sua peculiaridade, né, da função exercida e tudo. E o advogado mencionou um processo dessa turma, a desembargadora Cristiana já menciona um outro processo dessa turma,
da relatoria do juiz Kleber, que foi dada a relação de emprego com o tomador, nesse caso aqui, eu estou divergindo da revisora, desculpa, da relatora, eu como revisor, porque eu entendi que essa prova ficou... Na verdade, quando é escritório de advocacia, eu considero atividade normal, um assessoramento jurídico, uma cobrança mais específica, mais refinada, não é aquela cobrança interna do banco. Então, eu aí inclino mais a não dar a relação de emprego com o tomador, não dar a ilicitude da terceirização, a menos que a prova seja muito, como no caso que a doutora Cristiana menciona, que eu votei, inclusive, eu dei a relação de emprego, porque era realmente uma prova que demonstrava essa subordinação e essa diversificação das atividades, incluindo atividades próprias da bancária. Nesse caso específico aqui, eu estou entendendo que não, né? Mais no sentido da própria sustentação oral. Então, eu passo para a desembargadora Cristiana. Como Vossa Excelência mesmo afirmou, tem uma recente decisão em que eu atuei como revisora, e, naquele caso, considerou-se ilícita a terceirização. Vou manter meu voto acompanhando dessa forma a relatora. Estou entendendo que é a mesma hipótese nesse caso. Eu acho que eles apenas estão desviando. Antes, o terceirizado trabalhava no banco ou então numa prestadora. Agora, eles trabalham no escritório de advocacia. Eu acho que o problema é só o local, mas a função, a finalidade, eu acho que continua ele ficou mesmo. em pé de forma ameaçadora. Isso aí, o problema é o seguinte, é como o doutor ressaltou ali. No escritório de advocacia, eles são auxiliares de um advogado, né? Então, eles não trabalham soltos como no banco. Nesse caso aqui, eu lembro que o outro tinha uma função de telemarketing maior e uma exclusividade com o banco, né? Nesse aqui, eu acho que eu não vi isso e por isso é que eu neguei. Mas realmente é uma zona cinzenta. Antigamente, as cobranças que eram passadas para o escritório de advocacia eram aqueles casos mais problemáticos que o banco não conseguiu resolver internamente, e aí passava aquele abacaxi para o escritório de advocacia para tentar mais uma vez uma cobrança extrajudicial, mas já com aquela ameaça de entrar em juízo. Já intimidava um pouco, né? E então resolvi. Hoje parece que banalizou isso um pouco, né? Ficou uma coisa assim mais solta. Mas nesse caso aqui, então eu vou ficar vencido, viu, doutor? Excelência, só com relação ao pedido alternativo, como os demais votantes se posicionam? Feito isso, com relação superada essa questão, no mais eu estou de acordo com a relatora. A relatora não está fazendo essa questão do período, né, de coordenação. Isso. Aqui, doutor, eu mantive também pelo fato dele não receber a gratificação superior a 1/3 do salário base, tá? Então, foi por isso, eu peço desculpas, eu não me manifestei, mas foi só por isso, tá? É porque ele considera bancário, então tem todas aquelas regras. Obrigado, excelência. Tá certo, assim se decide, então, vencido o relator, o revisor, na ilicitude da terceirização. Certo. Podemos chamar o próximo. Agora, PJE, sessão de 9 e 10, relatoria do Dr. Kleber. 9 e 10, né? Tem inscrição? Tem. É o 19 da pauta, processo 11.203. Inscrito o advogado Rodrigo Simões Silva. 11? É o 19 da pauta. 19? Quem que é? O que tem ali é o 15. É Francisco Sei Consultor. Consultoria de projetos.
O processo é único, é só adicional de periculosidade. Ele pediu. Já tem condições? Já. Então, passa a palavra ao relator para a leitura da conclusão. Conheço o recurso interposto por José Francisco Veronese e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a ré pagar o adicional de periculosidade durante todo o pacto a taxa de 30% sobre o salário básico, é o que foi pedido no caso, e reflexo em horas extras, férias com um terço, 13º salário, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%. Para a elaboração dos cálculos, deverão ser observados os índices de correção monetária do mês subsequente ao da prestação de serviço a partir do primeiro dia, na forma da súmula 384. Os juros incidem na forma aqui determinada, para efeito do artigo 832 da CLT. São parcelas de natureza salarial, o adicional de periculosidade, seus reflexos em horas extras, férias usufruídas, acrescido de um terço, 13º e aviso prévio. As contribuições serão calculadas de acordo com o regime de competência, conforme aqui determinado. Ficam autorizadas as deduções cabíveis para o imposto de renda. Deverão ser observados ainda, no que se refere aos recolhimentos previdenciários fiscais, os entendimentos cristalizados nas OJs 400, na OJ 400 da seção de dissídios individuais 1 e a súmula 368 do TST. Custa sob responsabilidade da ré, fixado no importe de 1.600, calculado sobre 80 mil, valor hora arbitrada da condenação, invertido os ônus da sucumbência. Honorários periciais, devidos ao doutor Alexandre Tibério Vieira Coimbra, no importe de R$1.000, também a cargo da ré, invertido os ônus de sucumbência no particular. É a minha proposta de voto. Doutor, vai falar por quem? Pelo reclamante. Tá, com a palavra, se for necessário. Bom dia a todos, bom dia, nobres jogadores, nobres colegas. Antes exposto, lido pelo relator, eu acho que eu não tenho muito o que dizer. Finalizar por aqui mesmo e agradecer. Muito obrigado. O revisor aqui sou eu, né? Eu estou de acordo, acompanhando o relator. Desembargador Cristiano? Também, inteiramente. Então, assim se decide a unanimidade, doutor. Muito obrigado, bom dia a todos. Colocar de acordo de jeito nenhum. Foi ontem, né? Porque na hora que eu olhei, não tinha, não. Foi. Processo pauta física, o EJUS, 3 da pauta, número 691/2009. Relator, Dr. Paulo Roberto. Revisor, Dr. Kleber. Inscrito, advogado Carlos Dalen da Rosa. 3 da pauta. Estou com ele. Do Romário. Posso ser o voto, presidente? Sim. Eu conheço de ambos os agravos de petição e, no mérito, eu estou provendo, em parte, ao do reclamante, para determinar que a execução dos cálculos, que é na execução dos cálculos, sejam utilizados os documentos juntados pelo reclamante na fase de liquidação. Ao da reclamada, eu estou negando o provimento. É o meu voto. Com a palavra, o advogado. Senhor presidente, saúdo os demais desembargadores, doutores. Há alguma divergência com relação à proposta de voto do relator? Eu tenho conhecimento aqui, não. Eu passo Eu a tô de palavra acordo. ao revisor. Tô Está de de acordo. acordo? Eu também estou de acordo. Então eu declino, excelência. Assim se decide, então, a unanimidade. Muito obrigado. Desculpe aí pelo atraso, viu, doutor? Não, em absoluto. 38 da pauta, processo 2936/2014. Relator, Dr. Fernando. Revisora, doutora Cristiana. Inscrito, advogado Daniel Gonçalves Sana. 38 da pauta. É um agravo de petição também, eu conheço, exceto no tocante aos domingos e feriados. E no mérito, nego-lhe provimento. O não conhecimento quanto aos domingos e feriados, doutor, é pelo... súmula 422 TST, em suas razões, o senhor fala por quem? O reclamante, excelência. Agrava aí. O reclamante exequente sustentou que os cálculos homologados contemplaram a apuração de horas extras em domingos e feriados nos exatos termos da sentença. Entretanto, não apresentou qualquer razão para que fosse alterada a decisão que determinou a retificação dos cálculos para que fossem compensados
Assim, por não confrontar os fundamentos da decisão dos embargos, eu deixo de conhecer nessa parte. É a ausência de dialeticidade, só nesse tópico. E passa a palavra. Excelência, eu gostaria de saber se existe divergência. Não tem uma sustentação oral. Bom, aqui não apareceu, não. Desembargadora Cristiana, como Estou vota? de acordo com estou de Vossa acordo, Excelência. De acordo, doutor Paulo também? acordo também, Assim se decide unanimidade. Excelência. 29 da pauta, processo 1495-2014. Relator, doutor Fernando. Revisora, doutora Cristiana. Inscrito, advogado Glauber Alves Pinto. 29 da pauta. Deixa o advogado chegar ali. Mas não tem mais. Aquele cipista que foi encerrado. Bom, aqui os dois recorrem. Eu conheço 2 recursos. No mérito, eu nego provimento ao da segunda reclamada, Galápagos Construções e Instalações, e dou provimento parcial ao do reclamante para crescer a condenação, indenização por danos morais no valor de R$5.000, a ser atualizado na forma da súmula 439, e para reconhecer a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada pelo pagamento das parcelas deferidas ao reclamante. Mantém o valor da condenação por compatível. O doutor vai falar por quem? Vou falar pelo reclamante, excelência. Reclamante, então, com a palavra, se necessário. Bom dia a todos. Então, aqui havia 5 pontos divergentes no recurso ordinário que nós apresentamos, dos quais 2 já foram debatidos, vou me ater aos 3 restantes. Parece que aqui ainda há uma divergência, uma possível divergência quanto ao pagamento da indenização substitutiva da estabilidade provisória. A questão da estabilidade provisória, por uma pena de não ter constado na ata da audiência, há um ponto muito estranho, por assim dizer. Na situação, o preposto da primeira reclamada, que é quem aduz ter sido decretada sua falência, embora não tenha provado de forma alguma a existência dessa falência, ela diz, por todas as perguntas que lhe foram questionadas na ocasião, não saber responder os termos de nenhuma delas. E aí, extra pauta, ela confirmou que havia sido contratada em fevereiro de 2015. E esse processo se iniciou em agosto de 2014. Na ocasião, a primeira reclamada já sustentava que estava falida, que seria a causa a afastar essa possível condenação da verba indenizatória substitutiva da estabilidade provisória. Não obstante, reconheceu-se a existência de grupo econômico entre as 2 primeiras reclamadas, Ingeforma e Galápagos, razão pela qual poderia ter sido feito um remanejamento do reclamante para a empresa pela qual, inclusive, ele já prestou vários serviços de manutenção com a Caixa Econômica Federal. E essa situação é que me fez questionar em recurso o porquê da impossibilidade de condenação da empresa Galápagos nesta verba substitutiva da estabilidade provisória, uma vez que ela continua exercendo as suas atividades normalmente. Sobretudo também sobre a responsabilidade da empresa Ingeforma, que, embora tenha arguído estar falindo, estar no processo de falência, não demonstrou de forma alguma a existência de um processo ajuizado na Vara Empresarial de Belo Horizonte com essa finalidade. Razão pela qual eu volto a pedir aqui nessa oportunidade uma reanálise desse ponto. Restam 2 pontos ainda a serem debatidos. A questão do reflexo das horas extras, aliás, a questão das horas extras não reconhecidas nos reflexos das verbas rescisórias. E essa questão eu até confesso que, quando eu ajuizei essa ação, eu não me ative ao ponto de que eu haveria de especificar esse pedido na petição inicial, porque pensei que isso era uma obrigação acessória. Eu pensei que, como a hora extra já era a obrigação principal, e por conta do princípio da acessoriedade,
uma coisa acompanhava a outra. Reconhecidas as horas extras, reconheceria-se por assessoriedade os reflexos também na ocasião. O que não aconteceu, e aí eu só deixo essa observação: se reconhecerem que o princípio da assessoriedade se aplica ao caso, haveria também aí a oportunidade de reforma nesse sentido do voto do relator. E, por fim, a última questão que eu trouxe nesse recurso ordinário foi afeto aos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Na ocasião, não havia sido editado o novo CPC. E hoje, quando ele já vigora, o TST editou uma instrução normativa onde ele determina quais os tópicos do CPC são aplicáveis à esfera trabalhista. E ele não afasta a aplicabilidade do artigo 81 do novo CPC, que é exatamente o artigo que trata a respeito da verba de sucumbência devida aos advogados. Como isso não consta do recurso, eu não sei se isso vai poder afetar no julgamento dos nobres julgadores, mas é algo que eu trago como novo aí na oportunidade dessa sustentação, confiante de que nós podemos ter êxito tanto neste quanto nos demais pontos que foram sustentados aqui. Muito obrigado. Bom, quanto à questão da garantia de emprego de cipeiro, eu fico na questão realmente do encerramento da atividade e eu acho que não há essa possibilidade, mesmo havendo grupo econômico, determinar-se que poderia ter sido transferido, quer dizer, houve encerramento da atividade da empregadora, né? Mas também eu saliento aqui que essa estabilidade não se vincula à empresa como um todo, mas ao estabelecimento local em que as atividades são exercidas, né? Como se extrai da súmula aqui que eu mencionei, e que é a súmula 339 do TST, e também foi reconhecido, conforme a sentença, o trabalho do reclamante para a primeira e segunda reclamadas, e a demissão decorreu das dificuldades da segunda reclamada e da impossibilidade dele continuar trabalhando para ela. Ainda mais porque o reclamante também não logrou demonstrar que a segunda reclamada permanece em atividade. Então, reforça esse entendimento a testemunha do próprio reclamante ter afirmado que as duas empresas funcionavam no mesmo local. Então, também, ao contrário do que alega o recorrente, eu não verifico no depoimento do preposto a informação de que teria sido contratado em fevereiro de 2015. Portanto, não há se falar em dispensa arbitrária. Quanto aos reflexos das horas extras, eu entendo que tem que haver o pedido, né? Específico na peça de ingresso. Eu não sei, eu não considero reflexos em férias, mais um terço, 10º, aviso prévio, multa de 40% do FGTS. Eu não considero isto. Acho que o juiz decidiu ali nos termos em que foi proposta. E, portanto, eu nego provimento nessa parte também. E essa última questão dos honorários, nós já temos uma decisão de incidente de uniformização de jurisprudência. Essa decisão já foi levada em conta, considerando também o novo CPC, porque na discussão dela aqui o novo CPC já estava posto, né? E a questão lá da resolução do TST, eu não acho que o argumento foi bom, o advogado levantou da tribuna, mas eu não acho que o TST agiu ali de uma forma exaustiva, não. Ele pensou ali alguns pontos controvertidos, em que ele fala onde deve aplicar e onde não deve aplicar, mas ele não exauriu
todas as possibilidades. Tanto que, depois dessa resolução, o TST já vem decidindo outros casos, né, em que se aplica e em que não se aplica. E eu acho que, mesmo assim, vai demorar a esgotar, né, porque tem coisas complexas, né? Por exemplo, eu não quero entender que ele revogou a lei de sumaríssimo. CPC, para mim, a lei de sumaríssimo, ela é especialíssima. Então, o CPC não revogou. Se formos entender que revogou, vai ser obrigatório o relatório, vai ser obrigatório a questão da fundamentação, que o CPC exige uma fundamentação toda articulada, e o sumaríssimo não. A lei de sumaríssimo fala que a fundamentação é resumida, né? As próprias ocorrências nas audiências são resumidas. Então, nós vamos ter coisas que vão ainda ser discutidas, né? Então, eu não considero que essa resolução do TST seja exaustiva. Então, doutor, infelizmente, pelos honorários também eu não acato. Então, fica o provimento parcial na forma da minha conclusão que eu já li, no meu voto. Agora vamos ver a revisora como vota. Eu não tenho nenhuma divergência de Vossa Excelência, estou acompanhando integralmente o voto. Doutor presidente, eu quero cumprimentar o advogado, né? Que eu costumo dizer o seguinte, que direito realmente é um poço sem fundo, né? Quando o advogado sustentou, e aí eu me detive mais, quando eu li o voto, eu realmente estava de acordo. Mas achei interessante que levantou uma discussão sobre a possibilidade, uma remota possibilidade de transferir, já que se tratando de grupo econômico que foi reconhecido no voto, né, a ideia de se transferir essa possibilidade do cipista ou cipeiro e para a empresa remanescente. É evidentemente que, mesmo interpretando com uma maneira bem condescendente ao parágrafo segundo, né, não tem como, né? Não tem como você fazer isso, mesmo que você empregador único, vou transferir o estabilidade, né, o que tem estabilidade lá para outra empresa. Primeiro que ele não foi nem eleito lá pela outra empresa, né? Pessoas totalmente diferentes, né, não tem nada a ver. Então, eu realmente achei interessante a tentativa, né? Mas acho que Vossa Excelência tem toda a razão, deu a explicação, o voto explica isso de forma bem objetiva, e eu estou acompanhando o voto, então, sem não antes voltar a cumprimentar o advogado. Então, acho que é por aí mesmo. Tem que e a lei permite a dispensa por razões financeiras, administrativas e tal. Então, eu não posso entrar lá na seara da administração interna, mesmo que seja do grupo, falar assim, não, você poderia ter tirado ele daqui e levado para ali. Né? Mas surge assim meio estranho, né, Cleber? Como é que você pega, né? Tem que ser eleito, né? Qual é o alcance do fato de ser empregador único? Isso alcança estabilidades no emprego? Porque aí tem a CIPA do outro lado, né? Exatamente. Que a empresa do grupo econômico já tem a CIPA. Exatamente. Aí haverá um desequilíbrio, porque Exatamente. você tem um representante do trabalhador e não tem... Porque lá é paritário. Você não vai tirar o da outra. Você vai ter dois, né? Realmente é complicado. Com a representação maior. Aí ele vai ser obrigado a indicar mais um, e aí vai. Realmente. Não, e aí cai naquele problema. Além disso que você está falando, né, de já ter, possivelmente ter lá, né, os membros da CIPA lá, tanto o empregado quanto o empregado, ainda tem um problema de que eu acho que, imagina, ele seria um estranho, né? Ele entra, um corpo estranho que entra numa outra empresa que não foi eleito pelos empregados. Pelos trabalhadores, né? Mas de qualquer maneira é válido a sustentação. Tá, doutor. Então prevalece o voto à unanimidade. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez. 10 da pauta, processo 1644/2014. Relator, Dr. Paulo. Revisor, Dr. Kleber. Inscrita, advogada Clarissa Cardoso Teixeira. 10 da pauta. Anglo-americano. Presidente, posso proferir? Não. Sim, conclusão. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, antes do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, quanto ao mérito, negando provimento ao do reclamante e provendo parcialmente aos das reclamadas, para excluir da condenação a multa prevista no 477 da CLT, bem como excluindo 1 hora e 30 minutos diários e seus reflexos legais, durante o período de 6 de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, quanto ao tempo dispendido entre a garagem até a mina por ausência de pedido.
Fica reduzida a condenação a 44 mil, com custas pela reclamada no importe de R$ 880. É o meu voto respeitosamente. Doutora, fala por quem? Pela Anglo-América. Tá, com a palavra, então. Bom dia a todos. Esse caso aqui foi declarado ilicitude da terceirização e isonomia dos direitos do reclamante com os empregados da Anglo-América. Contudo, tem uma outra questão aqui que é levantada no recurso ordinário, que é a da aplicação da OJ 191, a tese de dono da obra, né, que está pendente até de uniformização de jurisprudência por parte do TST. Então, a gente traz aqui duas questões. Primeira, a de que essa questão de que, na verdade, a Anglo-América seria verdadeira dona da obra, né? Ela contratou a primeira ré Tetra Tech para fiscalização e gerenciamento das obras de implantação de beneficiamento da planta de minério de ferro, lá em Conceição do Mato Dentro, no projeto Minas Rio. E o reclamante elaborou nessa fase ainda de implantação das obras. Então, não há como prevalecer o entendimento exarado na origem de que o labor se deu na atividade fim da Anglo-América, sendo ilícita a terceirização, né? Ademais, ele exercia as atividades de motorista, que também não guardam nenhuma relação com a extração ou beneficiamento de minério de ferro, que sequer ocorriam nessa fase. Então, alternativamente, caso o entendimento seja pela não aplicação da OJ 191, que se entenda pela licitude da terceirização, excluindo a condenação de responsabilização solidária da Anglo-América e de isonomia, né? Então, é o que se requer. Presidente, eu ouvi atentamente a sustentação oral nesse ponto peculiar. O voto trata exatamente do que está sendo falado da tribuna. Eu afastei todas as hipóteses da terceirização lista, aqui no caso. Apliquei aqui a súmula 331 e também não é o caso realmente, né, de aplicação da OJ 191, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado em empresa reclamada relaciona-se diretamente com a atividade empresarial final da primeira ré, que é de mineração. Então, eu mantive a sentença nesse aspecto peculiar e estou mantendo o voto respeitosamente. Obrigada. Agora, perdão, tem alguma divergência? Nós vamos colher os votos ainda. Tá. Revisor? De acordo. Eu também estou de acordo. Acho que, nesse caso, o relator tem razão. A gente entende a turma tem entendido dessa forma. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto do relator, unanimidade. Assim se decide. Obrigada. Agora, só esclarecer alguma questão, Excelência. Salvo melhor juízo, está havendo suspensão do julgamento dos processos aqui no âmbito do TRT3 que estão tratando da tese de dono da obra, o J9? Não, isso já foi. Né? Essa IUJ já foi editada. Que tem a terceirização que está sobrestando é de banco. Tá. Ou então das teles, né? Tá, ótimo. Obrigada. Bom dia. Call center de teles. Próximo. Agora, voltando ao PJE, sessão da doutora Cristiana. Tem advogado? Tem, é o último. Tá, vamos entrar aqui. Eu já está pedindo. Guarda ela. Eu toda hora está pedindo. Às vezes ele... Ó, tá frio, hein? Tá frio, rapaz. Tá gelado aqui dentro. Eu ia falar isso agora. Para diminuir, né? Você pede para diminuir lá, ó. Qual que é, Gilberto, esse aí? É a sessão da doutora Cristiana, 98, é o 10028.
Em Lafayette está gelado. Está gelado, parece que está na Europa, coisa horrorosa. É, região ali. Nossa. É 9,8, né? Seu lado lá é 9,8. Lá é. Pavor de frio. Esse ó, Lafayette, Barbacena, Barbacena? Santos Dumont e Juiz de Fora também. E Nova Lima, onde eu moro. É, Nova Lima também. É, minha mãe mora no Morro de Chapéu. Muito. Olha, 5 horas da tarde, qualquer dia, pode estar verão, dá aquela esfriada. É. A Milton Campos também é assim. Você chega no alto ali, você sente a mudança. Qual que é o número? É o 10.028. Sente mesmo. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro da pauta. Sessão de PJE, tem ainda um advogado. É o 10.028. 10.028, inscrito advogado Tiago Passos. Já está aberto aqui. 10.028? Tá. É qual o número? É o pauta? É 1. É 1? É. Não tá fácil. Tá abrindo. Quer que eu leia? Não, já abriu. A conclusão? Um pouquinho lento, mas é rápido. Não entendo esse PJE. O senhor vai falar por quem, doutor? Pela reclamada. É porque tem recurso. Segunda recorrente. Pronto, cheguei aqui na conclusão. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito sem divergência, nego o provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao recurso da autora para, nos termos da fundamentação, acrescer a condenação ao pagamento das horas extras conforme parâmetros delimitados nos fundamentos. Determinar que o pagamento de 15 minutos extras correspondentes à supressão do intervalo intrajornada compreenda todo o período imprescrito e deferir a integração salarial das cestas básicas no importe de R$ 120 mensais, com reflexos descritos na fundamentação, assim como a restituição dos descontos realizados a tal título. E deferir a restituição do desconto no importe de R$ 1.313,30, custo pelo reclamado no importe de R$ 300, calculado sobre R$ 15.000, valor provisoriamente acrescido à condenação. É um resumo ainda. Decisão, né, da conclusão. É a conclusão. Os meus cumprimentos, primeiramente, ao presidente, à excelentíssima desembargadora relatora, ao excelentíssimo desembargador revisor e demais membros. Meus cumprimentos também aos colegas presentes. Esse caso, excelências, trata-se de um caso muito particular, até por isso venho à tribuna. Essa reclamante, ela realmente era a responsável pelo setor, respondia diretamente, em muitos momentos, diretamente à diretoria da empresa. O recurso nosso é realmente em relação ao cargo exercido, as testemunhas foram muito claras, inclusive, em relação a isso. Então, rogo realmente a reconsideração e a reanálise, né? Ademais, a testemunha da reclamante havia sido contradita não aceita, então, até retomando, peço desculpas, preliminarmente gostaria de que fosse considerada a contradita, pelo motivo de amizade. Realmente, assim, é um caso muito particular, porque quem conhece a realidade, realmente, principalmente, até como advogado, estando dentro da fábrica, a gente sabia da realidade da reclamante. Parece muito estranho, muito divergente com a realidade. Então, peço realmente, sim, a reconsideração da sentença de piso
e do respeitável venerado acórdão dessa egrégia turma. Relatora, quer fazer alguma consideração? Gostaria, Excelência. Quanto à contradita dos procurador, parece que, ao que tudo indica, inova da tribuna, então não conheço desse aspecto. E quanto ao cargo de gestão, parece que ele atacou esse tópico. Não ficou provado o exercício desse cargo, porque a função de coordenadora, que ficou provada, não exigia significativo poder de decisão, mas mera articulação de variáveis necessárias à execução de atribuições que teriam de ser revistas ou autorizadas sempre pelo superior. As atividades não configuravam o mesmo cargo de gestão e, além disso, não ficou provado o preenchimento do pressuposto objetivo do artigo 62, parágrafo 1 da CLT, porque o salário da servidora ou da obreira não contou com incremento correspondente a 40% a partir de 24 de 6 de 2010. Ela não estava excluída do regime da duração do trabalho. Sem a juntada dos cartões de pontos do período, prevalece, portanto, a jornada descrita na inicial, limitada pela prova oral, que foi exaustivamente analisada no voto. É isso que eu gostaria de frisar, porque eu acho que foi esse o ponto abordado ali da sustentação na tribuna. Desembargador Paulo? Presidente, eu já votei já. Eu estou de acordo com a relatora. A relatora, inclusive, fez um voto extenso, né, bem percussiente, dando ênfase, inclusive, ao que foi feito no primeiro grau também, que é a prova oral. Né? Estou de acordo. Doutor Kleber, também pela votação prévia. Não, estou de acordo. Tem até um detalhe aí da testemunha que falou que, na verdade, a argumentação no recurso é que era amigo conforme Facebook, né? Mas o voto examina isso, afasta e o depoimento está em sintonia com as demais provas colhidas. Então, estou de acordo. Não. Prevaleceu, então, doutor, o voto da relatora, unanimidade. Ok, muito obrigado. Assim se decide. Bom trabalho. Seguinte, uma preferência para assistir o julgamento, na mesma sessão ainda, é o 33 da pauta, um adiado da sessão anterior, é o 11299. É a mesma sala? A mesma Isso, sala. na mesma sala. Hora do fogo amigo. Qual o número? 33 da pauta, 11299. É um adiamento. Gilberto, teve 2 processos só da Cristiano que eu já, quer dizer, eu não votei, não lancei porque o PJ... Esse é o 33, esse eu fiz novas considerações 33. aí já estou com ele aqui. 11, sobre a 2, percussiente divergência do eminente juiz Kleber Luz de Almeida e a interrupção da oitiva da segunda testemunha da ré em nada altera o resultado da lide. Por quê? Primeiro, a primeira testemunha da reclamada já provou os elementos da relação de emprego que era objeto da controvérsia, a subordinação e a não eventualidade, além da existência do grupo econômico, que era o outro aspecto controvertido. E 2, o depoimento do preposto comprovou a mobilidade da reclamante entre os vários salões de beleza, destruindo a tese defensiva da existência de franquias sem grupo econômico, uma vez que todos os salões eram administrados de forma vinculada às pessoas, sempre as pessoas de Elídia, seu filho Fagner e Fernando. Provados esses fatos, a oitiva de mais testemunhas somente retardaria o andamento do feito. Por isso, eu examinei e reexaminei no gabinete de voto, eu estou mantendo, apesar da ilustre divergência aqui. A minha observação foi pelo seguinte, o juiz ouviu 2 testemunhas, aliás, ele não chegou nem a terminar a oitiva da segunda. Em determinado momento, ele suspendeu a oitiva, disse que havia contradição e determinou, inclusive, que fosse remetidas cópias do processo para a Polícia Federal. Mas o momento seguinte é que me deixou preocupado, que o juiz vem e diz o seguinte, vou indeferir, em minhas palavras, ele indeferiu a terceira testemunha sob o argumento de que o que interessava para o processo não era a quantidade do número de testemunhas, mas a qualidade da prova. Só que ele já tinha colocado em dúvida a qualidade, quando ele disse que havia contradição e até tomou a providência mais drástica de que foi acionar a Polícia Federal. Como ele falou em qualidade e quantidade, ele duvidou da qualidade, ele não poderia dizer, então, que a quantidade não teria interferência naquele processo.
porque a terceira testemunha não era só uma questão de quantidade, era qualidade, porque ele já tinha colocado em dúvida a qualidade da prova que ele estava colhendo. Então, por esse motivo é que eu entendi que há um cerceamento de direito de defesa por não ouvir a terceira testemunha. Existe uma tese. Ele ouviu a primeira da reclamada e começou a ouvir a segunda. A segunda, Aí a segunda da reclamada, desdisse o que disse a primeira e o que disse o preposto. Aí eu acho que ele realmente pode ter sido um pouco arbitrário e se irritou. Mas o que precisava ser provado já estava provado, no meu entendimento. E a reclamada aqui entrou até com correção parcial contra o juiz. Quer dizer, o juiz não agiu, o advogado também foi por demais, não sei assim. Apenas uma questão de ordem, uma questão Não, o senhor já sustentou na vez passada. Eu acho assim que houve dos dois lados uma animosidade, eu considero que houve, mas que os fatos já estavam provados pelo depoimento do preposto e pelo depoimento da primeira testemunha, sim. Pode ter havido excesso de ambos os lados, mas os fatos estavam provados. Agora é com o senhor, doutor Paulo. Doutor Kleber tem uma tese, eu tenho outra. Apenas uma questão de ordem, uma questão fática. Mas, de novo, ele tentou... Doutor, é matéria de fato? Sim, é só uma observação. Só pode ser matéria de fato, tá? Sim. Não pode rebater voto, essas coisas. Na pior situação realmente complicada, porque quando fala da primeira, segunda, terceira testemunhas, é porque eu estava representando 3 réus. Então foi ouvido a primeira, uma testemunha do primeiro réu, uma testemunha do segundo réu. Só isso. Isso já está sendo considerado no voto. Não, isso está sendo considerado. Sim, doutor Paulo. Ô presidente, eu já tinha visto, já tinha até votado aí. Está constando, esse não é um processo que não foi votado. Não olha para mim, Gilberto, por Não favor. foi adiado. Teve a sustentação oral na tá. Não, você foi visto, né? Da vez passada. Só por causa né? dessa questão do cerceamento. Eu acho o seguinte, o doutor Kleber e doutora Cristiane, eu acho que, embora, né, a relatora, ao fazer ao rebater a divergência, ela fala, e o que me balança aqui exatamente, que ao se referir à sua divergência, ela fala que a primeira testemunha da reclamada provou os elementos da relação de emprego objeto da controvérsia, né? A subordinação e a não eventualidade. E aí eu me pergunto o seguinte, tá bem, aí o juiz, não, a prova, vou mandar o oficial da Polícia Federal. Sim, mas eu pergunto, e pergunto só em termos de reflexão o seguinte, se não houvesse mais testemunha, ou se tivesse só 2 testemunhas mesmo e não houvesse esse ofício para a Polícia Federal, mas não seria suficiente, como eu me colocando na posição do juiz de primeiro grau, ao vir a testemunha da própria ré e admitir a relação de emprego segundo está dito aqui, será que haveria realmente algum cerceamento de defesa? Será que o fato do juiz mandar oficiar e dizer que há uma certa divergência entre a prova testemunhal, então eu fico, não no sentido de não querer votar, não é isso. A gente fica realmente pendente, né? Até que ponto poderia ou pôde isso aqui ocasionar um cerceamento de defesa. Mas eu acho o seguinte, ô presidente, e talvez aqui pedindo todas as vezes a relatora, talvez, já que foi adiado exatamente esse processo, talvez seria importante, né, evitar-se, né, essa discussão futura de uma possível nulidade de cerceamento de defesa, talvez fosse importante realmente acolher aqui, doutora Cristiane, o cerceamento de defesa, porque aí eu acho que, embora tenha uma testemunha da reclamada admitindo a relação de emprego, né, mas se o próprio juiz que julgou deixou no ar, né, essa possibilidade de não ter os depoimentos de ambas, de não ser um depoimento concludente, eu vou ficar com a divergência, pedindo ver na relatora, né, com questão aqui é só um esclarecimento a partir do que o doutor disse. Na verdade, é para ouvir mais uma testemunha das reclamadas, que é só. Que é o que constou na ata. Convencida. Aí eu fico como redator. E não convencido. Prevalece, então, a divergência que dá nulidade, não é isso? O cerceamento e manda devolver. Então,
reabertura Doutor da Cristiane, inscrição. Cristiane, respeitosamente, o que a gente às vezes até decide aqui, não estou dizendo para que... a oitiva de uma testemunha das reclamadas. Das reclamadas. Da terceira testemunha. É a terceira testemunha. Em outras Como é que vezes, era o nome da Cristiane, em testemunha? outras Deixa eu vezes ver. aqui nós já fizemos até o seguinte. Deixa eu ver o nome Kleber, da nós já fizemos aqui em outras vezes até o testemunha. seguinte. Não, vamos... Não, Eu vou ver aqui o nome da terceira testemunha. Peço ouvir, tá vendo? Vencida a relatora e fica com o redator, o juiz Kleber. Deixa eu ver assim se se tem o decide. nome da terceira. Muito obrigado. Bom dia. Eu acho que tem até o nome da terceira Na ata tem testemunha. o nome, eu incluo na fundamentação. Tá. Inclui na fundamentação que ele pôs aqui. Ou até na Terceira conclusão, testemunha né? das reclamadas, né? Tá Na certo. conclusão. E aí, na fundamentação, ele fecha. Ele queria, na verdade, só queria 3 para cada reclamado. Isso eu aqui não dá para deixaria ser. de jeito nenhum. Mas a terceira, como o juiz falou em qualidade e quantidade, ele falou assim, olha, não é qualidade. Dá vontade. Mas ele tinha duvidado da qualidade. Vossa Excelência, nesse caso aí, não é bobagem juntar voto vencido, né? Bobagem. Vou ficar vencida Mas quanto ao cerceamento. É um caso difícil, né? Mas eu faria como juiz. Se o testemunho da empresa... Eu também faria. Eu já fiz muito. É porque eu falei, como ele colocou na ata, que complicou. Não é quantidade, é qualidade. Mas ele tinha colocado a qualidade sob suspeita. Mas o preposto Agora, diz. Não, você não está... o conteúdo Aqui, você não está equivocada, não. É controverso. Sabe por quê? Eu, no juiz de primeiro grau, não tem aquele negócio, Fernando? Não, falta tem algum. 3 testemunhas, né? Rapaz, você liquidou pelo depoimento pessoal, pelo testemunho da testemunha da parte contrária. Acabou. Não, mas é igual disputa de pênalti. Entendeu? Já fez o gol. Acabou. Porque somou as do reclamante com aquele. Testemunho que a própria empresa trouxe. Só foi infeliz. Para ele só foi infeliz. O motivo. Falar assim, a prova é desnecessária. Sabe o que é? Vai voltar, o juiz vai ouvir a terceira e vai dar a mesma sentença. Na verdade. Do ponto de vista de conteúdo do julgamento, não vai mudar. Ele foi pouco cauteloso, né? Porque já que está ali, já ouvia de uma vez. Era mais tranquilo. Ele foi talvez um pouco